Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que eu pretendo fazer de diferente e o que eu pretendo fazer igual com o segundo filho. Bom, pessoal, para quem não acompanha o meu canal, eu já tenho uma filha, a Alice, de 2 anos, e acabei de ter agora o Vitor, que está com 1 mês. E nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu pretendo fazer de diferente e o que eu pretendo fazer de igual com o Vitor. Bom, pessoal, antes de começar, eu gostaria de dizer que tudo que eu vou falar aqui são apenas pretensões com base na minha vivência e na minha experiência com a Alice. A gente sabe que cada criança é única, que os irmãos normalmente tendem a ser diferentes, e então tudo que eu vou falar aqui, não sei se de fato eu vou conseguir colocar em prática. Primeiro item é não ninar. Essa é uma questão aí que acabou acontecendo espontaneamente. A gente percebeu que o Vitor, após as mamadas, ele já fica meio sonolento, a gente coloca ele ali no berço e ele já dorme. Mesmo que a gente esperar ali com ele em pezinho para arrotar, para poder esvaziar o estômago e ele acordar na hora de colocar no berço, ele volta a pegar no sono e tranquilo, ele vai a noite toda. Só acorda para mamar mesmo. E com a Alice era diferente, a gente precisava ninar ela, a gente ficava com ela em pé, balançando, e depois que ela dormia, a gente precisava esperar ela pegar num sono profundo para poder colocar ela no berço. Se a gente não fizesse esse processo, ela acordava de imediato. Então era um processo que funcionava. Deu certo, ela dormia a noite toda, ela realmente só acordava para mamar, às vezes ela nem acordava sozinha, a gente precisava acordar ela, só que era bem cansativo, porque querendo ou não, a gente tem que acordar essas vezes para poder amamentar e tem que fazer todo esse processo novamente. Então, com o Vitor, como ele não precisa desse processo de ficar ninando, então a gente já coloca ele direto, ele já dorme sozinho, então é bem mais prático. Então, a gente pretende seguir aí dessa forma. Uma outra questão que tem bem a ver aí com essa parte de colocar para dormir é o charutinho. Com a Alice, a gente precisava fazer o charutinho. O charutinho, para quem não sabe, nada mais é do que uma técnica de enrolar o bebê, seja num lençol, num cobertor, num cueiro, para deixar ele bem apertadinho. Normalmente isso acalma o bebê, porque ele tem aquela sensação de que ele ainda está no útero, e aí geralmente dorme a noite toda. Quando a gente não fazia esse charutinho com a Alice, às vezes ela acabava pegando no sono ali no peito e a gente colocava ela para dormir, ela acordava. Então toda vez, mesmo que ela estivesse dormindo, tinha que ir lá fazer o charutinho, às vezes ela acordava. Então era bem trabalhoso. Com o Vitor a gente não precisa fazer isso, na verdade a gente nunca fez, então a nossa ideia é seguir dessa forma. Sem charutinho, sem ninar, para ficar mais prático esse processo do sono. Bom, o próximo item é a amamentação. E isso é algo que eu gosto muito, essa parte de amamentação, e era algo que desde a época da Alice eu já tinha colocado uma meta para mim de pelo menos 6 meses de amamentação exclusiva, e eu sigo com essa mesma meta para o Vitor. Na época da Alice, eu estava amamentando exclusivo até os 4 meses, e nessa época a gente descobriu que ela tinha PLV, que é uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente acabou tendo que complementar com uma fórmula que é livre dessa proteína do leite de vaca, uma fórmula que o SUS fornece, que é o Neocate. E para eu conseguir continuar amamentando, eu precisava fazer uma dieta, era uma dieta bem restritiva, e eu só consegui fazer essa dieta 1 mês e meio. Então, eu amamentei ela até os 6 meses, que foi a minha meta, complementando com essa fórmula, e depois eu parei de amamentar. Com o Vitor, eu espero não ter esse problema, e se possível conseguir amamentar por mais de 6 meses, mas a minha meta mínima são 6 meses. Terceiro item é colocar o Vitor para dormir no quarto dele, no berço, assim como a gente fez com a Alice já no 3º mês. Nesse comecinho a gente está deixando ele no Moisés, o nosso quarto, a gente fez essa forma com a Alice também, mas no 3º mês a gente já acha que dá para colocar no quartinho dele, a gente tem uma babá eletrônica, a gente consegue ouvir, o quarto não é tão distante, se precisar a gente vem até o quarto dele, e eu acho que fica mais fácil dessa forma. Meu sono é bem leve, então acho que não vai ter nenhum problema quanto a isso. Com relação à cama compartilhada, nós não cogitamos essa hipótese, nada contra, mas a gente é bem espaçoso assim, tanto que a gente tem uma cama que é queen, que ela já é maior do que o padrão, e a gente ainda acha que é pequena, a gente pretende futuramente ter uma cama king, para ter mais espaço, porque a gente acaba invadindo o espaço
braço um do outro ali no meio da noite. Então, uma criança junto com a gente não ia dar certo. Quarto item é com relação à introdução alimentar. Eu pretendo fazer mais ou menos da mesma forma que eu fiz com a Alice, com 6 meses, introduzindo todos os alimentos, sem papinha, sem sal até 1 ano de idade, sem açúcar até os 2 anos de idade e ofertando uma grande variedade de frutas, verduras e legumes. E uma coisinha que eu faria de diferente é o seguinte: alguns alimentos eu ofertei para a Alice bem no comecinho da introdução alimentar. Eu vou dar um exemplo para vocês, foi o abacate. O abacate não é uma coisa assim, não é muito docinho, não é tão saboroso assim, e eu dei bem no iniciozinho da introdução alimentar da Alice e ela aceitou e comia super bem. E aí depois eu comecei a dar outras frutas mais docinhas, manga, mamão, enfim. E aí eu fiquei um tempo sem dar abacate, porque para falar a verdade, eu não gosto tanto de abacate, eu acabava não comprando. E aí quando eu fui dar novamente, depois de um bom tempo, ela não quis. Eu percebi que ela estranhou o gosto. Então, assim, eu vou tentar não deixar de dar alguns alimentos, sabe? Dar só uma vez e depois não dar mais. Eu vou tentar não fazer isso. Tentar ir dando os alimentos e não deixar de dar e até dar os alimentos que eu não gosto, né? De resto, eu achei que foi super, super legal, assim, a introdução alimentar da Alice. Achei que ela come hoje super bem. No geral, ela é uma criança que come de tudo, claro. Tem coisas que ela gosta mais, outras que ela gosta menos, mas no geral ela come super bem. E eu achei que foi muito boa essa minha decisão aí de não ofertar açúcar para ela, só depois dos 2 anos. A alimentação dela é bem natural. E eu vou tentar fazer da mesma forma com o Vitor. Espero conseguir. A gente sabe que com o segundo filho é mais difícil, porque querendo ou não, ele já vai ver a Alice consumindo alimentos que ele não consumiria, né, com determinada idade, porque querendo ou não, ela já tem 2 anos, então ela já vai estar consumindo açúcar, sal, mas eu vou tentar fazer da mesma forma e espero que dê certo. Quinto item é a transição do berço para a cama. A gente fez essa transição com a Alice com 1 ano e pouquinho, não lembro exatamente o mês, mas foi 1 ano e pouquinho, e acho que essa transição é muito bacana porque estimula o desenvolvimento da criança, a criança tem mais autonomia, mais liberdade de acordar na hora que ela quiser, de ir dormir na hora que ela quiser, entre aspas, né? A gente coloca para dormir, mas assim, a criança tem aquela autonomia de sair da cama, de ir deitar, não precisa ficar esperando um adulto ir lá tirar ela do berço, colocar ela no berço. Então a gente acha que é legal esse estímulo. Então a gente pretende fazer dessa mesma forma com o Vitor. Sexto item é a transição da banheira para tomar o banho em pé. Isso também a gente fez com a Alice nessa mesma época que a gente fez a transição da cama. Na época a gente resolveu fazer tudo de uma vez porque a gente sabia que logo ia ter o Vitor e ia ser mais difícil ficar fazendo mudança aí com um bebê. A gente já tentou fazer tudo o mais rápido possível para ela ficar bem adaptada. Agora que eu tô com o Vitor, ela já tá bem acostumada a tomar o banho em pé e dormir na caminha dela. Então fica mais fácil esse processo. A gente pretende fazer da mesma forma com o Vitor. Sétimo item é colocar o Vitor numa escolinha somente após 1 ano de idade. Como não estou trabalhando, não vejo a necessidade de colocar ele antes numa escolinha, numa creche. E foi dessa mesma forma com a Alice. A Alice entrou na creche em fevereiro, ela estava com 1 ano e 3 meses. E achei super legal essa entrada dela na creche, achei que estimulou muito o desenvolvimento dela. Acho que é bom também a interação com outras crianças, ela poder brincar e ter uma atenção ali que a gente não consegue dar em casa. Então, no começo eu fiquei meio receosa de colocar ela na creche. Foi uma decisão aí, primeiramente do Richard, e depois eu acabei aceitando. E hoje, sinceramente, achei que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu acho que é bom para ela, né? Essa questão da interação, do aprendizado, do desenvolvimento, e para mim também, para eu poder ter um tempinho para mim, porque querendo ou não, a gente acaba não conseguindo ter tempo pra gente e a gente também não consegue dar atenção suficiente para a criança. Então, eu pretendo com o Vitor fazer dessa mesma forma, colocar ele numa escolinha só depois de 1 ano, porque acho que com 1 ano também a criança já teve aí todas as fases, né? Introdução alimentar, já começou a andar, já tá falando alguma coisinha, então acho que fica melhor dessa forma, vou me sentir mais segura e lindo já com essa idade.
Claro, se eu precisasse colocar antes, se eu estivesse trabalhando, eu colocaria sem problema nenhum. Tem mamães aí que precisam trabalhar com 4 meses, né? Que é o tempo aí padrão de licença maternidade, são 120 dias. Então, com 4 meses a mãe já tá voltando, já tem que colocar numa escolinha. Mas querendo ou não, a gente sabe que é difícil, né? Hoje a licença maternidade é de 4 meses, a gente realmente acha pouco esse tempo. Algumas mães conseguem um tempinho aí um pouquinho maior de estender isso daí para 6 meses, mas o ideal seria muito mais tempo, né? Aí pelo menos um ano, acho que seria o ideal. Mas enquanto eu tiver a oportunidade de acompanhar o crescimento do Vitor, eu pretendo ficar com ele, então aí até 1 ano de idade pelo menos. Oitavo item é com relação à chupeta. A chupeta é algo que a gente não tem nada contra, a Alice usa, sempre usou. O Vitor já está usando também. O que eu pretendo fazer de diferente com relação à Alice é a questão do tempo de ficar com a chupeta. Porque assim, no começo você coloca a chupeta para acalmar a criança, aí depois você adiciona ali que sempre para dormir. E aí quando você vai ver, a criança já acorda e coloca a chupeta e fica o dia inteiro com a chupeta. E foi dessa forma que aconteceu com a Alice. Hoje ela não fica sem chupeta, é o dia inteiro com chupeta. Às vezes a gente tenta tirar e dar uma escondida assim na chupeta e ela logo pergunta, né? Ah, cadê a pepeta? E na creche ela não usa chupeta. Na creche ela só usa para dormir. E isso não faz falta para ela, mas em casa realmente ela pegou esse costume. Então eu pretendo tentar fazer diferente com o Vitor. Gente, eu não sei se eu vou conseguir. Hoje com a Alice eu não sei como seria, não sei se eu conseguiria fazer isso, ela tá muito acostumada. E eu vou tentar com o Vitor, vamos ver como que vai ser, né? Se vai dar certo. Bom, nono e último item que eu acho importantíssimo. Esse é um item que eu vou falar para vocês que eu comecei errado com a Alice e agora tá certo, que é a questão da rotina. Eu pretendo começar fazendo certo com o Vitor, porque assim, a Alice, logo no começo, ela não tinha rotina nenhuma. Para vocês terem uma ideia, ela ia dormir super tarde, às vezes ela ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes 11 da noite, não tinha horário, basicamente ela não tinha horário, e muitas vezes ela ia dormir depois de mim, porque o Richard colocava ela para dormir, e depois eu ia acordando ela para amamentar. Na hora de acordar também não tinha horário, eu deixava ela dormir até a hora que ela quisesse. Então, se ela ia dormir muito tarde, acabava acordando muito tarde, acordava às vezes 9, às vezes 10, às vezes 11. Para mim, isso na época eu não via como um grande problema, mas depois eu fui percebendo que não era legal essa questão de não ter uma rotina, não saber o horário que a criança ia acordar. A pediatra acabou me falando também que era legal a gente ter uma rotina, que é bom para a criança, que isso traz segurança para a criança, que a criança ela gosta de ter isso, sabe? Da gente colocar um horário para ela dormir, para ela acordar, que a criança gosta dessa previsibilidade de saber o que vai acontecer, de saber que vai comer e depois vai tomar banho. E aí eu fui aprendendo. E na época, quando eu fui começar a fazer essa rotina, ela já ia começar na creche. Então eu já aproveitei esse embalo para poder fazer da mesma forma em casa. Eu vou falar para vocês que no começo eu estranhei. Os horários da creche eram assim muito diferentes. Eles colocavam um horário de almoço bem cedo e eu resolvi fazer realmente igual para a gente não ter problema. Então hoje eu digo para vocês que é muito bom ter rotina, ter esse horário certinho para acordar, para comer, para fazer soneca, para ir dormir, para tomar banho, para fazer as refeições. Isso ajuda você a se planejar no seu dia, ajuda a criança também a ter essa previsibilidade e fica melhor para a criança. E eu pretendo fazer dessa mesma forma com o Vitor. Claro, tem um lado ruim? Tem. Como tudo, gente, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. A parte ruim é que muitas vezes você acaba tendo que se adaptar. Então, às vezes a gente vai sair para algum lugar e a gente fica tentando encaixar ali a rotina da Alice com o horário do compromisso, entendeu? Então, às vezes a gente fica planejando que ela tem que comer e depois ir dormindo no caminho para esse lugar que a gente vai. Enfim, a gente fica tentando se adequar.
E quando sai da rotina, acaba ficando meio bagunçado, às vezes ela acaba não querendo dormir, é um pouco ruim essa parte. Mas no geral a gente tenta fazer certinho. Outro ponto ruim é o seguinte, não adianta você querer fazer a rotina de segunda a sexta e achar que sábado e domingo vai mudar tudo. Ah, sábado e domingo eu acordo 9 da manhã, que normalmente quando a gente não tem filho é assim, né? A gente acorda cedo na semana porque a gente vai trabalhar. E no fim de semana a gente acorda mais tarde porque a gente está em casa, não precisa trabalhar. Mas não é assim que funciona. É o que acontece. A criança, ela acorda cedo e dorme cedo todos os dias. Sábado e domingo também. Então não adianta você achar que no sábado você vai acordar mais tarde, porque não. A Alice, ela acorda 6h30 todos os dias, sábado e domingo, 6h30 ela tá de pé. E eu também. Então tem essa parte ruim. Mas, no geral, eu acho que o lado positivo compensa. Então, eu pretendo fazer dessa mesma forma com o Vitor. Acho que rotina é essencial. Foi algo que eu aprendi aí na maternidade aí com a Alice, né? Peguei a experiência ruim do começo sem rotina e depois o que ficou aí de bom com a rotina que a gente criou. E isso daí, com certeza, é até um conselho, uma dica que eu dou para vocês de ter uma rotina. A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer a rotina ali certinho, né? Mas no que vocês conseguirem é algo que realmente eu aconselho. Bom, pessoal, esses foram os itens, então, que eu pretendo fazer de diferente, o que eu pretendo fazer igual com o Vitor em relação à Alice. Não sei se eu vou conseguir colocar tudo isso daí em prática, como eu falei para vocês no início do vídeo, são pretensões. Futuramente eu conto para vocês se deu certo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa um like, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro assim que eu postar um novo vídeo. Um beijo e até mais!